O Salmo 60 foi escrito pelo rei Davi e ele descreve um episódio em que o povo de Israel estava envolvido em várias batalhas e eles conseguiram derrotar os sírios e conseguiram vencer 12.000 homens, 12.000 edomitas. Joabe venceu 12.000 edomitas, mas o rei Davi, totalizando todos os mortos no meio da guerra, acabaram vencendo 18.000 homens. Nós podemos chegar a essa conclusão de que o Salmo 60 se refere a esse contexto em que o povo de Israel estava envolvido no meio das batalhas por causa do título que nós encontramos do Salmo 60 no texto massorético, que é o texto da Bíblia original. No texto massorético, na Bíblia original, no título do Salmo 60 está escrito assim: Ao mestre de canto, segundo a lília do testemunho. Então, essa frase significa que esse Salmo 60 era um cântico. Sabemos que os salmos significam no hebraico louvores. Salmos no hebraico, o livro de Salmos na Bíblia original, o título é Tehillim, significa Tehillim, e Tehillim significa louvores. Então, o livro dos Salmos é um inário. Ele tem louvores que são cantados pelo povo hebreu. Então, nós vemos aqui que o Salmo 60, ele é um louvor que Davi que escreveu esse salmo e ele entregou esse salmo para o mestre de canto e foi dada uma ordem para cantar esse salmo, que era nessa melodia, a lília do testemunho. Nós já falamos a respeito dessas melodias desde o Salmo 56, vimos que os Salmos 57, 58 e 59, esses três salmos, no título tem segunda melodia, não destruas. Então, significa que os Salmos 57, 58 e 59 tinha essa melodia. O Salmo 60, ele tem essa melodia, a lília do testemunho. Depois ele prossegue dizendo assim: Mictão de Davi, para ensino, quando lutou contra Arã-Naharaim e Arã-Zobá, e quando Joabe voltou e derrotou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Então, nesse título do texto massorético, nós podemos concluir que o Salmo 60 ele se refere ao contexto específico em que o povo de Israel estava lutando em várias guerras contra Arã-Naharim e Arã-Zobá. Esse Arã-Naharim e Arã-Zobá significa o povo sírio. E Joabe voltou de ter derrotado 12.000 edomitas no Vale do Sal. O fato dele fazer referência a Mictão, Mictão só tem 6 salmos que são Mictão. O Salmo 16 e o Salmo 56, 57, 58, 59 e 60. Então, hoje, este salmo que nós estamos meditando agora, que é o Salmo 60, é o último mictão que existe no livro dos Salmos. Só os Salmos 16, 56, 57, 58, 59 e 60 é que são mictão. Existem 3 teorias do que significa mictão. A primeira teoria fala que mictão é uma oração, a segunda teoria fala que mictão é uma poesia, um poema, e a terceira teoria fala que mictão é um salmo especial que tem um valor especial para Davi. E nós concordamos que mictão corresponde a essa terceira teoria. Se dissermos que mictão é apenas uma oração, nós temos muitos salmos que são orações. Então, não tem como você diferenciar
por que Davi chamou esses salmos de Mictão. Se nós considerarmos que Mictão é uma poesia, sabemos que muitos salmos são poesias. O próprio livro de Salmos se classifica como livro poético. Então, todos os salmos são poéticos. Dizer que Mictão significa uma poesia é a mesma coisa que não fazer diferenciação de Mictão. Por que Davi deu o nome de Mictão apenas para 6 salmos? Isso significa que esses 6 salmos têm algo diferente. E o que é que existe de diferente? Na terceira teoria, o Mictão é uma oração, um salmo que tem um valor, que tem um conteúdo de valor para quem escreveu o salmo. Então, Davi escreveu do Salmo 1 até o Salmo 41, que são os salmos que fazem parte do livro 1 dos Salmos. Temos 150 salmos na Bíblia, e esses 150 salmos são divididos em 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 até o Salmo 41, e Davi escreveu todo o livro 1. E desses 41, só o Salmo 16 é classificado como Mictão. Agora nós estamos meditando no livro 2 de Salmos, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72. Desses salmos, Davi escreveu do Salmo 51 até o Salmo 71. E de todos eles, ele classifica como Mictão apenas os Salmos 56, 57, 58, 59 e os 60. Apenas 5 dos 21 que ele escreve. Então isso indica que quando Davi coloca que aquele salmo é um Mictão, é porque ele tem um valor especial. E se nós passarmos os olhos nesses salmos, vemos que esses salmos, esses 6 salmos, têm um tema especial. Por exemplo, no Salmo 16, Davi fala que o Senhor é a porção da minha herança. Ele está dizendo no Salmo 16 que a única alegria da nossa vida nessa terra é termos o Senhor como a nossa herança, como a porção da nossa herança. Isso significa que você pode buscar qualquer coisa nessa vida, mas o que importa de fato é se você tem ou se você não tem Deus. Porque se Deus é a porção da nossa herança, independente das circunstâncias da vida, nós estaremos firmes, confiantes, assim como Jó esteve confiante em Deus. Quando nós abrimos o Salmo 56, nós vemos que Davi estava sendo perseguido e ele escreveu que no meio do medo ele não tinha por que temer, porque Deus estava com ele. No Salmo 57, Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. E ele fala: mesmo no meio da perseguição de um rei, eu tenho confiança em Deus. No Salmo 58, ele fala a respeito dos líderes corruptos e dos que praticam o mal. E ele termina dizendo que certamente Deus vai fazer o julgamento da terra. Então, no Salmo 58, ele está falando, Deus com certeza vai fazer a justiça. No Salmo 59, Davi estava na sua casa com a sua esposa Mical, e lá fora estavam os soldados do rei Saul aguardando amanhecer para que o prendessem e o levassem, para que Saul o matasse. No meio dos seus inimigos, Davi clama a Deus, dizendo que ele tem confiança em Deus. E agora, o Salmo 60, que é o salmo que nós vamos ler daqui a pouco, ele é um salmo que nós veremos que o povo de Israel estava passando por várias batalhas e no final Deus deu a vitória final para o povo de Israel. Então, nós podemos perceber, fazendo um resumo aqui, do Salmo 16, dos 56, 57, 58, 59 e dos 60, que em todos esses 6 salmos existe uma temática em que Davi mostra
que esses salmos são especiais para ele. Por isso que nesses salmos tem esse título, Mictão. Então nós podemos concluir que eles não são apenas composições de Davi, mas como os outros salmos. Davi compôs o Salmo 1 até o 41 do livro 1 e só o 16 que ele considerou mictão. E o 16 fala que o Senhor é a porção da minha herança. Aqui do livro 2, que vai do Salmo 42 até o 72, ele escreveu do Salmo 51 até o 71, mas ele só considerou mictão os Salmos 56, 57, 58, 59 e esse Salmo de hoje que é o Salmo 60. E como nós vimos, esses salmos falam a respeito de momentos em que Davi estava sofrendo perseguição, medo, dificuldade, estava cercado por pessoas que estavam prontos para matá-lo, e esse Salmo 60 estava no meio de batalhas contra muitos povos, contra muitas nações. Inclusive, esse texto aqui, que fala quando que aconteceu essa luta em que Joabe derrotou 12.000 edomitas no Vale do Sal, está registrado em 2 Samuel, no capítulo 8, e em 1 Crônicas, no capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura do texto de 2 Samuel, capítulo 8, mas antes disso, vamos ver qual é o título desse salmo na Bíblia da Almeida. Na Bíblia da Almeida, o título do salmo é esse: Ao mestre de canto, para ser cantado com a melodia A Lília do Testemunho. Mictão de Davi, para ser ensinado quando pelejou contra os Círios da Mesopotâmia e os Círios de Zobá, e quando Joabe, voltando, feriu 12.000 edomitas no Vale do Sal. Então nós vemos, é uma forma diferente que a Almeida traduziu, mas traz a mesma ideia, que é um cântico, porque era para o mestre de canto, que era para ser cantado com a melodia A Lília do Testemunho, que é um mictão de Davi, e esse mictão era para ser ensinado quando ele pelejou contra os Círios. Aqui no texto original ele fala que ele lutou contra Arã Naharaim e Arã Zobá. E esse Arã aqui, na verdade, se refere aos Círios, contra os Círios da Mesopotâmia e os Círios de Zobá. E quando Joabe, voltando, feriu 12.000 edomitas no Vale do Sal. Agora vamos ler o texto de 2 Samuel, capítulo 8, para entender o contexto em que o Salmo 60 foi escrito. Entrando no texto de 2 Samuel, capítulo 8, lemos que: E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg e Amá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com 1 cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Versículo 3. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. Veja aqui que ele está fazendo referência ao rei de Zobá, que é o que está no título do Salmo 60. Versículo 4. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já arretou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. Versículo 5. E vieram os Círios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém, Davi feriu dos Círios 22.000 homens. Então nós vemos aqui no versículo 5 que o povo de Damasco veio para dar socorro para Zobá, porque eles eram todos Círios, mas Davi feriu eles também. Versículo 6. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Então, Davi, além de ter derrotado os sírios de Damasco, os sujeitou e eles ficaram dando presentes, ou seja,
eles ficaram como escravos, como servos de Davi. Versículo 7. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Versículo 8. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Versículo 9. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, versículo 10, mandou Toi seu filho Jorão ao rei Davi para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze. Então nós vemos aqui que o Hadadezer, que Davi feriu aqui, ele era inimigo de Toi, e Toi tinha muitos problemas com ele. Quando Davi derrotou Hadadezer, o Toi mandou seu filho para agradecer ao rei Davi, porque a partir de agora ele teria paz na sua terra. Então ele entregou vasos de prata, de ouro e de bronze como presentes para o rei Davi. Versículo 11. Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor. Vemos que Davi recebia os presentes e ele consagrava tudo que ele recebia para Deus. E aproveitando isso que nós lemos, tem muitas pessoas que recebem as bênçãos, mas não devolvem o dízimo, não conseguem contribuir com as suas ofertas para a obra do reino de Deus, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Versículo 12. Da Síria e de Moabe e dos filhos de Amon e dos filisteus e de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Então nós vemos aqui que ele consagrava tudo que ele recebia ao Senhor e que, no versículo 12, ele recebeu muitos tesouros. Quanto mais ele consagrava o que ele recebia a Deus, mais vitórias Deus entregava para ele. Ele recebeu vitórias sobre a Síria, sobre Moabe, sobre Amon, sobre os filisteus, sobre Amaleque e sobre Hadadezer, que era rei de Zobá. Versículo 13. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os Círios no vale do Sal, a saber, a 18.000. Eu deixei esse texto do versículo 13 em negrito, porque o texto parece que tem uma contradição com o título. Quando nós lemos ali, agora há pouco, o título no texto massorético e na Almeida, está escrito: quando Joabe voltou de ferir 12.000 edomitas no Vale do Sal. Mas, quando nós lemos o 2 Samuel capítulo 8, no versículo 13, nós estamos lendo que Davi ganhou nome e ele voltou de ferir os sírios no Vale do Sal a 18.000. Por que existe essa diferença numérica? O texto de 2 Samuel 8, que é o pano de fundo, o fato, o contexto em que o Salmo 60 foi escrito, indica que houve vitória sobre 18.000 homens. Mas o título do Salmo faz referência à vitória de Joabe sobre 12.000. Essa diferença existe porque no título, a pessoa que escreveu o Salmo 60, que colocou o título, Davi, quis fazer referência a uma batalha específica. Isso significa que Davi quis indicar que o seu general, Joabe, venceu 12.000 homens no meio das várias batalhas que eles tiveram. Agora, quem escreveu 2 Samuel, quando escreveu sobre essa batalha, destacou o total dos homens que foram mortos. Veja que lá no título do Salmo está escrito que Joabe voltou de ferir 12.000 homens. Mas o texto de 2 Samuel fala que Davi ganhou nome quando ele voltou de ferir os Círios no Vale do Sal a 18.000, porque Davi era o líder. Então, quando se dava o nome, o número de mortos pelo líder, fazia-se o somatório de todos os que haviam morrido. Significa que só
a liderança de Joabe, o general de Davi. Só Joabe e o seu exército venceram 12 mil homens. Davi, somando todo o povo, como o rei de Israel, eles feriram 18 mil. Agora o versículo 14. E pôs guarnições em Edom. Em todo Edom pôs guarnições. E todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Versículo 15. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel. E Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Versículo 16. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. E Josafá, filho de Ailude, era cronista. Versículo 17. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Então ele tinha 2 sacerdotes, o Zadok e o Aimeleque, e Seraías, o escrivão. Versículo 18. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Então, esse texto de 2 Samuel, capítulo 8, é o contexto, é o fato que levou Davi a escrever o Salmo 60. Agora nós vamos fazer a leitura do Salmo 60, mas antes disso, vamos lembrar que o texto que nós acabamos de ler, que está escrito em 2 Samuel, no capítulo 8, ele é repetido no livro de 1 Crônicas, no capítulo 18. Vamos lembrar que quem escreveu os livros de 1 e 2 Samuel foram Samuel, e depois entende-se que quem completou o texto de 2 Samuel foi Gade. E quem escreveu o livro de Crônicas, segundo a tradição, foi um autor que não se sabe o nome, que seria chamado de O Cronista, mas a tradição judaica muitas vezes considera que foi Esdras que escreveu 1 e 2 Crônicas, que foi também responsável que Esdras compilou os livros de Esdras e de Neemias, e ele teria escrito também 1 e 2 Crônicas. Então, o contexto está registrado em 2 passagens, 2 Samuel capítulo 8 e 1 Crônicas capítulo 18. Agora vamos entrar na leitura do Salmo 60, que é um salmo que tem apenas 12 versículos e se divide em 3 partes. Na primeira parte, nós vemos que Davi ele faz o seu pedido pelo socorro divino e vai do versículo 1 até o versículo 5. Ele fala assim: ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado, ó, volta-te para nós. Davi escreveu esse versículo primeiro dizendo que Deus rejeitou o povo de Israel porque no meio das batalhas, algumas batalhas traziam muito sofrimento e muita dor. Muitos soldados no meio da guerra se perdiam. O texto de 2 Samuel, como nós acabamos de ler ali, fala que Davi foi enfrentando várias batalhas contra a Síria, contra Moabe, contra os amalequitas. No meio de todas essas guerras, embora o versículo 13 diga que Davi venceu 18 mil edomitas, ele não fala das percas que o exército de Israel sofreu. Embora o título desse salmo faça referência de que do momento em que, quando Joabe voltou de ferir a 12 mil homens, 12 mil edomitas, ele não faz referência às percas que o povo teve. Então, por isso que ele fala: ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado, ó, volta-te para nós. É um tempo em que Deus deixou Davi e o seu povo no meio de muitas guerras. Nós também ficamos assim. Quando nós estamos no meio de muitas guerras, de muitas batalhas na vida, nós pensamos: Deus, onde que o Senhor está? Por que que eu estou passando por tantas guerras, por tantas lutas, por tantas batalhas? É prova aqui, é prova lá, é outra prova lá, acolá. E eu estou no meio de tantas guerras, no meio de tantas lutas. Então é esse o contexto
que Davi está falando. Então ele fala: ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado, ó, volta-te para nós. É um clamor que, na verdade, é para que venha novamente um tempo de paz. Então, versículo 2: abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Ele está se referindo às guerras. O Senhor feriu a terra e nós estamos no meio de guerra e guerra e guerra. Versículo 3: fizeste ver ao teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Mais uma vez, ele está falando, quando nós sabemos que quando um povo entra no meio de uma guerra, o que o povo vê são mortes, destruições e beber o vinho da perturbação. Ele está falando aqui justamente desse tempo de angústia. Versículo 4: deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Veja que no meio de toda essa descrição, do versículo 1 até o versículo 3, em que Davi está falando das angústias que eles estão passando no meio das guerras, ele não termina essa primeira parte, né? Essa primeira parte falando só da desgraça. No versículo 4 ele fala que o Senhor deu um estandarte, ou seja, o Senhor deu uma bandeira para os que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Ou seja, apesar de nós estarmos no meio dessas batalhas, o Senhor nos deu vitória. O Senhor nos deu um estandarte para os que te temem, para arvorarem no alto pela causa da verdade. Em outras palavras, nós estamos nessa luta, mas nós estamos sendo resistentes, e o Senhor colocou na nossa mão o estandarte. Aí tem o selá. Selá é uma palavra que significa pausa. Como os salmos são cânticos, significa que quando eles cantavam esse salmo aqui, eles cantam do versículo 1 até o versículo 4, e aqui, no meio da música, tem uma pausa. Essa pausa serve para que as pessoas meditem na letra do que eles estão cantando. Serve para que eles pensem. No meio de todas as batalhas, no meio de todas essas perturbações, no meio de todas essas guerras, Deus colocou em nossa mão um estandarte. Ele colocou em nossa mão a vitória. E essa primeira parte termina no versículo 5. Para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Então, nessa primeira parte, Davi faz o clamor, ele faz o seu pedido pelo socorro. E ele descreve a situação em que eles estão, e ele termina dizendo: nós sabemos que o Senhor já colocou uma bandeira de vitória na nossa mão. E veja que o versículo 5 fala: para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Essa primeira parte nos traz uma aplicação na nossa vida, que não importa quais são as batalhas, as derrotas, certamente que o povo de Israel teve algumas baixas no meio de tantas batalhas que eles estavam passando. Mas mesmo no meio de todas as baixas, no final, eles derrotaram 18 mil homens. Davi, na liderança de todos os exércitos, venceram 18 mil homens. O título do salmo fala que Joabe, só Joabe sozinho, venceu 12 mil. No total venceram 18 mil edomitas. Mas o que importa é que, no meio das baixas, no final, Deus cumpriu essa palavra que Davi escreveu nesse salmo. O Senhor colocou um estandarte na sua mão. Você que teme a Deus, você recebe um estandarte para que você venha arvorar a sua vitória, para que você que é o amado de Deus receba o livramento. O Senhor te salva com a sua destra, Ele nos ouve. Essa primeira parte que nós lemos nos mostra, nos traz essa confiança de que nós podemos colocar a nossa confiança em Deus, porque Deus, Ele dá a vitória no meio das batalhas. A segunda parte do Salmo vai do versículo 6 até o versículo 8, e Davi nos fala sobre as promessas de Deus. Deus já tem dado vitória no meio das suas batalhas. Agora Deus faz
promessas para o seu povo. Vai do versículo 6 ao versículo 8, as promessas de Deus. Deus disse na sua santidade. Vamos lembrar que santidade significa a qualidade do que é santo, e vamos lembrar que santo vem de kadosh e significa separado. Então, Deus ele tem a qualidade daquele que está separado. Ele está separado da terra, ele está separado do mundo, ele mora no terceiro céu e ele não é tocado pelo pecado. Ele é absoluto, porque ele é santo. Ele está totalmente separado e tem o domínio sobre todas as coisas. É isso que significa dizer que Deus é santo. Quando nós dizemos santo, 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 nós estamos dizendo aquele que verdadeiramente é superior, aquele que realmente está fora do pecado e que é altíssimo e que merece por essa razão toda a glória. Então, Davi está dizendo aqui sobre Deus, que vai fazer as suas promessas aqui nos versículos 6, 7 e 8. Deus disse na sua santidade, ou seja, Deus disse lá do alto, da grandeza, do poder dele, da soberania dele, Deus disse o seguinte: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale do Sucote. Versículo 7, meu é Gileade e meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Versículo 8, Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. O que significa esse texto? Deus está fazendo uma promessa. Lá na sua santidade, no alto céu, Deus está dizendo assim: eu me regozijarei. Regozijar é uma palavra que significa gozar de novo. Então, regozijar, o regozijar aqui vem de regozo. Vem de gozo, que significa alegria, e regozar significa ter alegria mais uma vez. Então, o Senhor está dizendo assim: eu me regozijarei, eu terei alegria duas vezes. Significa que Deus está dizendo: eu vou ter alegria sobre o meu povo, e vou ter uma alegria de novo, que eu vou fazer o seguinte: eu vou repartir Siquém, vou medir o vale de Sucote. Siquém era uma cidade importante de Israel, que ficava no meio da tribo de Efraim. E a tribo de Efraim era a tribo que tinha o exército mais forte entre as tribos de Israel. Quando o Senhor está dizendo assim: eu me alegrarei e eu repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote, o vale de Sucote era uma região que é uma região localizada a leste do Rio Jordão, que fica na terra de Gileade e que representa as regiões transjordânicas. Deus está dizendo que ele tem poder sobre todo o território de Israel. Então o que Deus está dizendo é assim: não se preocupem com as suas terras, Israel. Eu tenho controle sobre tudo. Uma aplicação prática para a nossa vida é como se Deus estivesse fazendo uma promessa para nós assim: não se preocupe com a sua vida sentimental, financeira, conjugal, com relação à saúde dos seus pais, dos seus filhos, com relação a algum parente que está longe em outras terras que você não vê há muito tempo. Eu me regozijarei, eu, o Senhor, terei alegria duas vezes e eu alcanço tudo o que faz parte da sua vida. Quando ele faz aqui referência a todas essas terras, meu é Gileade e meu é Manassés. O vale de Sucote ficava dentro de Gileade, e Gileade faz parte da região transjordânica. Deus está dizendo: e eu tenho poder sobre todas as coisas. E Gileade era uma parte da terra de Israel que era conhecida por ter ricos pastos e era conhecida por ter bálsamo medicinal. Por isso que tem outras passagens na Bíblia que falam sobre o bálsamo de Gileade, porque lá eles tinham especiarias para produzir óleos
de para óleos medicinais. Então Deus está falando assim: meu é Gileade e meu é Manassés. Manassés é uma outra tribo de Israel que era conhecida por, por ter grandes porções de terra, tanto da região leste até a região oeste. Quando Deus aqui está falando e meu é Gileade e meu é Manassés, Deus está dizendo assim: meu é toda a terra transjordânica e meu é Manassés, toda a terra do leste até o oeste. Aí ele fala assim: Efraim é a força da minha cabeça. Tem umas versões na Bíblia que dizem assim: Efraim é o capacete da minha cabeça. E quando Deus está dizendo que Efraim é a força da minha cabeça ou o capacete da minha cabeça, Deus está dizendo assim: Efraim, que é uma das tribos de Israel, é onde está a força militar. Eu tenho toda a força para vencer as guerras de vocês. É isso que Deus está dizendo. E daí, quando Deus fala assim: Judá é o meu legislador. Judá tem algumas versões que falam assim: Judá é o meu cetro. Deus está dizendo assim: eu tenho o poder, o governo. Eu digo as leis. Eu que digo o que vai acontecer. Deus está dizendo: eu tenho a, a liderança do meu povo. E vamos lembrar também que Davi era da tribo de Judá. Então, quando Deus está falando aqui, Judá é o meu legislador, ele está dizendo assim: o rei Davi, que é da tribo de Judá, é o meu legislador. Legislador, nós sabemos, são aqueles que criam as leis. Deus está dizendo: eu estou com o povo. Eu que no final de tudo estou criando as leis. Daí no versículo 8, quando ele fala assim, o versículo 8 ele fala de terras estrangeiras. Moabe é minha bacia de lavar. Ele está dizendo assim: quando eu quero fazer justiça na terra, então eu faço com que essas pessoas sejam levadas para outras terras e lá eu limpo o caminho do meu povo. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Edom é justamente o número de homens que foram mortos por Joabe. Foram mortos 12.000 edomitas. E Davi, com todos os seus exércitos, de acordo com o texto que nós lemos em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 13, matou 18.000 edomitas. Deus está dizendo: sobre Edom lançarei o meu sapato. Em outras palavras, sobre Edom eu vou pisar os meus pés. E sobre a Filístia jubilarei. Filístia fala sobre os filisteus. Vamos lembrar que o gigante Golias, ele era da cidade de Gate, e a cidade de Gate era uma das cidades dos filisteus. Então Deus está dizendo: vou dar a vitória sobre todos aqueles que se levantarem contra vocês. Então aqui, no versículo 6 até o versículo 8, é a segunda parte do Salmo 60, nós vemos que Deus está fazendo promessas para o seu povo. Quais são as promessas? Eu vou dominar sobre toda a extensão de Israel. Tudo o que vocês pensam que não está no meu controle, está no meu controle. E Deus disse isso na sua santidade. Ou seja, Deus é soberano, ele é separado, ele é altíssimo. Ele está dizendo: eu me regozijarei, eu vou ter alegria duas vezes de fazer isso, de cuidar de vocês, de cuidar de toda a extensão da terra de Israel, de cuidar de todas as áreas da sua vida. E se houver algum tipo de inimigo externo, Moabe, Edom, Filístia, eu farei de Moabe a minha bacia de lavar, farei sobre Edom. Eu vou lançar o meu sapato para esmagá-los, e se vier a Filístia, sobre a Filístia eu jubilarei. Essa é a segunda parte. A última parte, Davi mostra que ele tem a sua confiança renovada. Nós vimos aqui que na primeira parte ele fala no versículo 1, 2 e 3 da situação de guerra, mas no versículo 4 e 5 ele já fala que tem confiança em Deus, que ele recebeu o estandarte para arvorar para que os amados de Deus sejam livres. Na parte 2 ele faz Davi
mostra as promessas de Deus e na última parte ele retoma a questão da confiança em Deus, que ele realmente tem confiança em Deus. Ele fala assim: quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Ele está fazendo uma pergunta, mas é uma pergunta retórica. É uma pergunta como quem diz assim: quem é que vai estar na nossa frente liderando a nós? Ele vai falar que quem lidera é Deus. Veja aqui no versículo 10: não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Ele está falando em forma de pergunta, mas o que ele está dizendo na verdade é: por acaso não é o Senhor que com certeza vai com a gente? Daí no versículo 11 ele fala: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Esse versículo 11 é um versículo que nos traz ensinamento. Muitas vezes nós estamos nessas situações de guerras e de batalhas, aguardando que o socorro virá de alguém que na verdade acaba nos decepcionando e acaba nem dando o socorro que nós esperávamos. Mas Davi aqui nos mostra que a confiança que ele tem é totalmente em Deus. E ele fala: vão é o socorro do homem. Porque, versículo 2: em Deus faremos proezas, porque ele é que pisará os nossos inimigos. Então esse Salmo 60, ele nos mostra, né, por que ele é um mictão. Porque o mictão, eles são salmos especiais para o rei Davi. São salmos que tratam de temas que ele considerou situações importantes no meio da vida dele. E aqui, o povo de Israel estava passando muitas batalhas e muitas guerras, e eles estavam ali, vendo aquele contexto de perturbação. No meio de tudo aquilo, chegou um momento em que ele se mostrou cansaço. E ele falou assim: por que o Senhor nos rejeitou? Por que o Senhor parece que o Senhor esqueceu de nós? Ele fala aqui em tom afirmativo: tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado. Mas nós devemos entender o que Davi estava dizendo. Ele estava passando por uma fase da vida dele no meio dos exércitos de Israel e essa era a sensação que ele tinha. Porque no final ele consegue dizer que o Senhor deu um estandarte para levantar a bandeira e no final ele consegue concluir que em Deus nós faremos proezas porque é Deus que pisa os nossos inimigos. Então a aplicação prática para a nossa vida é: não importa quais as batalhas que você tem passado nesse momento e não importa quais as batalhas que você virá a passar no futuro. O que importa é que você guarde no seu coração e nos seus pensamentos que Deus está com você e estará sempre com você, independente do que vier a acontecer com a sua vida. Porque o Senhor, ele é sempre aquele que vai te guardar e te proteger. Pode ser que você peça socorro para alguém da igreja, para alguém da sua família, e muitas vezes essa pessoa não poderá te ajudar, ou não terá recursos para te ajudar, ou simplesmente vai virar as costas e não vai querer te ajudar. Mas, seja da maneira como for, vão é o socorro do homem, como diz o versículo 11. Nós devemos dizer para Deus: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Porque no final é em Deus que nós faremos proezas, porque é Ele que pisará os nossos inimigos. Com isso nós terminamos a meditação do Salmo 60. Hoje é dia 29 de setembro e nós sempre incentivamos a leitura de provérbios. Nós estamos aqui no mês de setembro, desde o dia 1º, quando nós começamos a fazer a leitura do Salmo 31, no dia 1º de setembro. Nós dissemos que até o dia 30 de setembro nós íamos postar no final dos vídeos um vídeo do dia de provérbios. Então hoje é dia 29, eu vou deixar aqui um vídeo chamado Recortes em Provérbios, capítulo 29, para que você medite no texto de Provérbios 29. E do lado eu vou deixar o botão para você que não está inscrito no canal, para que você se inscreva no canal. Por que incentivar a leitura de Provérbios? Porque Provérbios tem 31 capítulos. Na maioria dos meses do ano, nós temos de 30 a 31 dias, com exceção de fevereiro, que tem 28 dias.
e então isso permite que nós façamos a leitura de Provérbios 12 vezes no ano. E quem lê Provérbios e aplica Provérbios, fazendo isso durante 2 anos, depois de 2 anos, consegue resultados melhores na vida. E quem lê, estuda e aplica Provérbios por 5 anos, consegue prosperidade em todas as áreas da vida. Então é por isso que, se você nunca leu Provérbios, comece a ler Provérbios. Hoje é dia 29, vamos ler Provérbios 29. Deus abençoe a sua vida, fique na graça e na paz de Jesus.